Olha quem é que está aqui com a gente para compartilhar no nosso canal um caminho que ela escolheu para viver melhor. Entra na roda, Shakti. Vamos entrar aí na roda. E aí? Tudo bom? Me fala aí. Fala um pouquinho sobre como é que você chegou lá. Como é que eu cheguei lá na yoga? Na yoga. Entrei em colapso, assim. Sério? Crise existencial gravíssima. Sério? E aí? Daí eu queria achar Deus, porque todo mundo falava que Deus melhorava a vida da gente, né? Era um caminho espiritual e eu não acreditava muito, não acreditava nada na minha educação católica, né? Tipo, tudo pra mim era difícil acreditar. Pra mim foi também isso. Muito. Eu tinha um trauma na minha primeira comunhão. Falaram que quando a hóstia gruda no céu da boca, é que você tem muito pecado e que você não contou a verdade lá pro padre, né? E que aquela hóstia ficar colada no céu da boca. O que aconteceu com a hóstia? Adivinha? Ela colou no céu da minha boca. Nossa, foi um pânico. Só que aí, depois de um tempinho, eu descobri que a hóstia derretia. Ai, que era gostoso. Putz, um alívio, que tinha um gostinho de aveia, né? Mas, assim, era muita tensão, né? Era muita pressão. E, assim, eu de verdade, eu não tinha nenhum contato com uma dimensão espiritual, uma coisa maior. E aí, isso foi a vida inteira. Casei, fiz curso de noiva. Muito aquele curso de noiva, não fazia muito sentido para mim. Batizei minha filha, falaram que ela era fruto do pecado. Eu falei, não, ela não é fruto do pecado, ela é fruto do amor. Tudo isso era muito, eu contestava muito. Vem me contar isso aqui, melhor. Vem cá, vamos lá, vamos sentar, porque esse papo tá mais do que gostoso. Eu não acreditava que isso pudesse me aproximar de Deus. E daí eu comecei a procurar em jornal, coisinha de meditação, sabe aquele jornalzinho? Sério? Eu queria meditar. Então, eu entrei em crise, assim, quando eu tinha 30 anos e eu queria encontrar Deus, porque não estava conseguindo encontrar lá no catolicismo, né, na minha educação. Nunca me sentia à vontade, sempre sentia medo. E assim fui levando a vida e fui indo, entendeu? Não tinha nenhum envolvimento com a espiritualidade, que hoje em dia eu vejo que é bem diferente, a religião, né, da espiritualidade. Enfim, aí eu comecei a procurar em jornalzinho coisas mais esotéricas e não achava nada. E lembrei de um amigo meu de muitos anos atrás e fiquei com aquilo na cabeça, pensando nele. Eu falei, cara, onde será que ele anda? Onde será que ele anda? E indo pro trabalho, ele parou de moto do meu lado, tirou o capacete e eu olhei, não acredito, eu preciso aprender a meditar. Quando ele chegou lá em casa e virou, tem que virar vegetariana. E ele trouxe um CDzinho de mantra. Então, assim, se ele chegou lá em casa numa segunda, na terça-feira eu era uma outra pessoa. Mesmo. Ninguém da família entendeu nada. Enlouqueceu. Passou 6 meses, inaugurou a casa de meditação que ia inaugurar. Eu chamei a minha irmã. Cara, a gente chegou lá numa meditação muito louca, porque era um monte de gente dançando na frente de uma imagem de um senhor com um óculos bem fundo de garrafa. Tinha uns caras de laranja com turbante, todo mundo dançando num transe, cantando aquele mantra. E eu fiquei assim, uau, é aqui. E aí, cara, enveredei nessa história, entrei naquela casa e caí dentro. E aí foi isso, eu comecei a estudar pra mim mesmo, né? Fazer as meditações, fazer retiro, comecei a estudar biopsicologia, comecei a estudar tantra, aí comecei a querer passar isso para as pessoas. Aí me ofereci dentro da casa de meditação para dar uma aula era uma aulinha que tinha de yoga e meditação. E aí eu me assustei muito, porque eu falava assim, fica em pé, todo mundo ficava em pé. Deita, todo mundo deitava. Inspira, todo mundo inspirava. Expira, todo mundo expirava. Eu falei, uau! Que poder! Que perigo! Isso tocou meu coração, essa coisa do falar para o outro e o outro te obedecer. Né? Muito cuidado com isso, né? Então, eu era muito cuidadosa. E aí acabou que era uma aulinha que tinha 2, 3 pessoas, daqui a pouco não cabia mais gente dentro da sala. E aí eu comecei a perceber que esse era um caminho para mim. Porque se aquilo estava fazendo tão bem para mim, eu queria dividir aquilo com o mundo inteiro. E aí meu mundo caiu. Graças a Deus. Né? E foi um momento de fundo do poço, né? Porque tudo que eu construí, isso demorou uns 10 anos. Eu fui uns 10 anos construindo toda essa história. E daqui a pouco ela implodiu. Numa sala, numa aula coletiva, a gente está olhando para o tapetinho do lado.
Então, se o tapetinho do lado está numa situação melhor que a sua, você fica se sentindo... Né? Então, você acaba ultrapassando essa sua possibilidade, você acaba se agredindo, né?